para a gente começar a discutir isso. Meados do século passado, a questão ambiental começou a vir à tona. Antes de 1950, 1960, as questões ambientais não eram pauta de discussão. Essas discussões começaram, por incrível que pareça, na Califórnia, na década de 60 para 70, onde começou a haver um movimento beatnik, a partir de um movimento que era mais filosófico na França, e que questionava o modo de vida, o modo de ser da sociedade moderna, etc. E como tudo que questiona um status estabelecido, ele parte para um radicalismo extremo. Então, se falava na ecologia pura, o pessoal largar tudo, morar no meio do mato, não comer nada que fosse industrializado, etc. e tal, que é a tendência normal de uma cultura, de uma situação que está pré-estabelecida. Então, eu diria que, fazendo um resumão, até o final do século passado, a gente estava num processo assim, de conscientização primária das questões ambientais que se envolviam na sociedade e estava assim numa situação muito reativa, quer dizer, se reagia quanto a uma situação que estava estabelecida, procurando modificar essa situação. Isso vai até o final do século XX e quando a gente inicia o século XXI, o painel começa a mudar. Talvez não no Brasil, mas internacionalmente, nos foros internacionais de discussão, começa a se mudar de uma posição reativa para uma posição proativa. O que significa isso? Em vez da gente estar procurando consertar alguma coisa que está aí, remediar alguma coisa que está aí, é pensar em modificar as coisas para que esses problemas não surjam. Ou seja, se antecipar, ações antecipativas. E essas ações antecipativas, elas envolvem um repensar sobre todos os processos que envolvem na questão do processo, indústria ou produção e sua relação com o meio ambiente. A mineração também entrou nessa, quer dizer, é claro, como todos os outros segmentos, o foco aqui é discutir particularmente a questão de mineração, mas a mineração não foi isolada, quer dizer, ela está inserida dentro desse contexto de repensar a questão ambiental dentro de um enfoque proativo. Então, eu vou passar por cima das questões que falam assim, recuperação de danos, definição ou diagnóstico de danos ambientais, porque isso é uma questão do passado. Nós temos um contencioso ambiental muito grande, mas a gente tem que pensar no futuro. As atividades industriais vão continuar, a vida continua, a mineração vai continuar, por mais que queira que pare, mas ela vai continuar. O problema é como vai continuar e como deveria continuar. Essa é que é a questão. Então, ainda a nível de síntese, o que eu quero dizer é que foros internacionais, particularmente na UNIDO, já se definem alguns critérios que são adotados e que são assumidos por todos os países signatários desses processos que são desenvolvidos ou comandados pela ONU, e o Brasil é um desses signatários. Então, eu posso mencionar assim, rapidamente alguns temas que são hoje em dia, são muito discutidos, a questão da produção mais limpa, tecnologias mais limpas, produção limpa, ecoeficiência e assim por diante. Cada um desses termos, eles têm um cabedal ideológico e de formatação, de proposições específicas que muitas vezes se interligam, mas não se confundem. Então, eu vou abordar o tema aqui, particularmente, numa questão focada particularmente na questão de tecnologias mais limpas, que eu faço questão de brevemente mencionar, para dizer que é um estágio para a gente chegar em produção limpa. Quando se fala em tecnologias mais limpas, parece que é mais limpo do que o limpo, mas não é isso. A proposta é o seguinte: nós temos um processo em andamento e nós temos que ver quais são as ações que são necessárias para que esse processo, ou industrial, ou de produção, de qualquer bem e serviço, seja mais ecoeficiente. Não significa que ele vai mudar radicalmente. E quando se diz mais ecoeficiente, ele tem alguns parâmetros sobre os quais ele se baseia, alguns elementos.
Quando a gente fala em tecnologia limpa, aí é onde a gente quer chegar, entende? Ou seja, os processos limpos. É os processos que não estão aí num processo de revolução. Na verdade, não é uma revisão, é uma revolução. Né? Então, a meta é chegar a uma produção limpa e tecnologias limpas. Por enquanto, nós ainda estamos no estágio das tecnologias mais limpas ou produção mais limpa. Por favor, pode projetar. Passo próximo. Então, produção mais limpa, tecnologias mais limpas. Quais são as características gerais? Né? Prevenção na geração de resíduos. É antes uma prevenção. Né? Em vez de você se preocupar com aquilo que você vai fazer com o resíduo que você gerou, não. Antes de gerar o resíduo, se preocupar na geração de resíduos, na geração de efluentes e emissões. Esses 3 elementos. E uma mudança de processo industrial. Eu assinalei isso aí porque dificilmente você vai atingir isso sem mudar o teu processo industrial ou o processo de produção. Né? O processo de produção que está em curso, ele já gera isso. Se você quer modificar o resultado, você vai ter que agir sobre o processo. O problema é agir como? Anular o processo e mudar o processo completamente ou adaptar o processo. Entende? Isso é uma questão que cada segmento vai ter que discutir. E procurando o quê? O uso eficiente de matérias-primas, água e energia. Fundamentalmente isso. Tá? Quer dizer, vamos nos preocupar com isso. Então, a maioria das empresas hoje já atua nesse sentido. Quando se fala assim, uma empresa que está usando água de reuso, entende? Ela já está entrando nesse processo. Ou então, uma empresa que está usando conversão térmica, entende? Conversão térmica gerada dentro da própria indústria, entende? Ela já está entrando nesse processo. Ela já está inserindo alguns conceitos da tecnologia mais limpa. Tá? Só é importante que vocês saibam que isso existe um protocolo todo, né, de inserção de tecnologias mais limpas. Tecnologias mais limpas, na verdade, é um processo organizacional que se insere dentro de uma atividade produtiva ou de prestação de serviço. E no Brasil existe um núcleo difusor disso que está no SENAC, Senai Rio Grande do Sul. A Unido colocou, entende, e outorgou ao Senai Rio Grande do Sul o elemento de promoção e difusão do protocolo de tecnologias mais limpas no Brasil. Quem tiver interesse, entre no site, eles têm apostilas, eles têm uma série de coisas, inclusive eles estão dispostos a difundir isso em palestras, seminários, etc., em que for necessário ou requerido. É importantíssimo que a gente se envolva com esse movimento. Próximo. Então, o foco que eu escolhi em mineração é: vamos trabalhar ou falar sobre tecnologias mais limpas em mineração? Isso é importante. Né? Como é que a gente pode ou poderia fazer? E por que eu escolhi esse tema, biohidrometalurgia? Porque tem gente de ciências biológicas aqui, mas tem gente de engenharia ambiental também. Tem gente de mineração também. Tá? Então, esse processo é um processo que tardiamente está sendo introduzido no Brasil. Tá? Na revista de pesquisa da FAPESP, que vocês podem acessar no site, ou quem é pesquisador recebe gratuitamente, se inscreveu, tem um artigo central no mês de outubro, que é um artigo sobre um grande projeto que está sendo desenvolvido pela Vale do Rio Doce, em cooperação, aliás, a Vale do Rio Doce, em acordo com a Politécnica de São Paulo, no sentido de desenvolver um projeto de biohidrometalurgia para a recuperação dos rejeitos, da bacia de rejeitos da mineração de cobre do Cereiro. O investimento é 15 bilhões de dólares, sendo que a Vale do Rio Doce vai investir 3 bilhões de dólares e o BNDES, através da linha específica de desenvolvimento de tecnologias mais limpas, está colocando 12 milhões de dólares. Isso significa um laboratório espetacular para engenheiros metalúrgicos, biólogos, bioquímicos, mineradores, geólogos, engenheiros de minas, etc. Né? Por quê? Porque é o futuro. Né? Próximo. Então, vamos falar rapidamente como é que se insere essa questão na mineração. E outra, quando eu falo mineração, eu falo sobre o processo integrado. Antigamente se falava em mineração, um buraco. Não? Mineração é aquele negócio, o cara vai lá, tira o minério. Não, mineração não é isso, gente.
Mineração é a obtenção de um bem útil que a natureza lhe dispõe, seja ele metálico ou não metálico. Né? Então, a mineração está intimamente ligada ao processo de metalurgia. Então, não se pode falar em mineração sem extração do bem mineral. E isso requer extração, que é entendido em geral como mineração, mas na verdade é o processo de extração, beneficiamento, concentração e metalurgia. Tá? Isso tudo está interligado, é um processo interligado, não tem como dissociar. Tá? Se você vai em Carajás, à exceção do minério de ferro, que exige pequena concentração, se você vai no cobre do Salobo, entende? Ao lado do cobre do Salobo você tem concentradora e você vai ter que concentrar. E só não refina porque o porte ou volume não é compatível. Né? Bom, então, a ocorrência dos metais pode ser na forma nativa, ouro, mercúrio, ou na forma de compostos minerais, né? Ligas, óxidos, sulfetos, arsenietos, sulfoarsenietos, silicatos e assim por diante. Próximo. Na obtenção dos metais, você tem lavra e extração do minério, que é chamada convencionalmente de mineração, concentração do minério, que é beneficiamento, estágio de beneficiamento, e obtenção do metal por metalurgia. E, finalmente, purificação e refino, né, quando você precisa refinar o produto. Né, chegar a um teor que seja exigível. Por exemplo, o ouro tem que passar por refino, porque ele precisa ter 99,99% para entrar em um processo de liga, etc. e tal. Próximo. A metalurgia em si são processos de obtenção dos metais a partir dos minérios primários. Né? Então, você tem uma pré-concentração, pegar o caso do cobre, você tem uma pré-concentração do minério que pode ter 1,5% de cobre nos pórfiros dos Andes, você tem 1,5%, no máximo 1,5% já é excepcional, normalmente 0,7%, 0,8%. Concentrado de cobre, ele vai gerar 42% de concentrado. Isso concentrado por flotação, processo convencional. Né? Agora, a metalurgia extrativa, ela leva o concentrado de cobre, 42% do cobre metálico. Né? E aí, então, é que esse é o processo crítico. Aí você pega a placa de cobre, que ainda não está refinada, depois pode ir para o refino, se for necessário, a chegar a 4 noves. Próximo. Então, os métodos clássicos de metalurgia, e que são conhecidos milenarmente, você tem a pirometalurgia e a hidrometalurgia. Né? Próximo. A pirometalurgia já está dizendo o nome, piro, você precisa botar fogo. Né? Estulação, você vai ter que estular o sulfeto, tirar o sulfeto, né? Ou reduzir. Próximo. Os processos metalúrgicos, eles são por fusão, né? No caso altos fornos, usiminas, açominas, etc. e tal, pequenos fornos, fábricas de gusa, ferro gusa, ou eletrometalurgia com fornos de arco voltaico com alta tensão. Na indústria de ferro ligas é muito comum você usar arco voltaico, que é, vamos dizer, é uma indústria de alto consumo de energia. Né? E aí já está entrando aí num processo que a gente remete à discussão anterior. Quer dizer, como reduzir o uso intensivo de energia? Né? Isso aí, esse é o processo tradicional. Você tem um uso intensivo de matérias-primas, entende? E de energia para qualquer um desses processos. Próximo. Questões controversas da pirometalurgia. São conflitos com o meio ambiente que vão os altos fornos, geram metais pesados efluentes, a famosa lama nórdica. Né? Os pequenos fornos têm indução ao desmatamento, carvoarias, as coisas todas. Né? A eletrometalurgia, fornos de alto voltaico, tem alta tensão, uso intensivo de energia, demanda de grandes usinas hidrelétricas associadas, ou demanda da rede normal, e é uma indústria intensiva de capital que favorece cartéis. Né? Ou seja, só meia dúzia que pode implantar isso porque é muito dinheiro envolvido. Próximo. O segundo campo é a hidrometalurgia. Né? Próximo. As rotas extrativas por hidrometalurgia clássica são a rota ácida e a rota básica. O que é a rota ácida? Uso ácidos, né? Ou reagentes químicos que têm uma componente ácida ou básica. O emprego de ácidos fortes, tipo ácido sulfúrico, ácido nítrico, na metalurgia do líquido, isso é comum. Né? E a rota básica emprega bases fortes, soda cáustica, na indústria do vidro, por exemplo, do silício, a partir do silício. Então, todos eles trabalham com reagentes químicos altamente ofensivos,
ao meio ambiente e que vão resultar em efluentes complexos com um conteúdo químico que é agressivo ao meio ambiente. Próximo. Quais são as questões controversas? Conflitos com o meio ambiente, geração de resíduos tóxicos, líquidos e sólidos, contaminação de águas de servidão, contaminação de bacias e assim por diante. Indústria intensiva em capital, novamente, favorecimento de cartéis. Próximo. Aí é que entra com um novo conceito, né? Um conceito de uma tecnologia emergente que emprega propriedades bioquímicas próprias de determinados micro-organismos para a obtenção dos metais a partir de minérios primários, através da oxidação de sulfetos e sulfarsenetos, neutralização de cianetos e tiocianetos e absorção bioquímica de metais. Essa é a proposta da biohidrometalurgia. Esse processo é interessante que ele teve um desenvolvimento muito acelerado nos países da antiga União Soviética. Nos países da antiga União Soviética, antes de 1991, foi a área que mais desenvolveu esse processo. Por uma questão de não ter limites éticos nem morais, entende? Não havia nenhuma restrição a que se trabalhasse, sob o ponto de vista de genética ou engenharia genética, entende? Modificando cepas de micro-organismos que tivessem tendência ou afeição a um determinado tipo de absorção bioquímica. Tá? Talvez fique muito complicado, mas o pessoal de biologia talvez esteja mais afeito, mas nós vamos procurar esclarecer o máximo possível. Próximo. Quais são as origens? Existem alguns fatores combinados que resultaram em um novo campo da metalurgia extrativa. Quais são esses fatores? Rarefação de reservas minerais de alto teor. À medida em que na superfície a gente começa a procurar minérios, o teor começa a baixar e você tem que usar. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, antes de 1900, os minérios de cobre tradicionais tinham 5 a 7% de cobre. Hoje está se trabalhando com jazidas de cobre que 0,7% de cobre de concentração. Ou seja, o esgotamento das reservas mais ricas na superfície está levando ao homem a buscar esses recursos em depósitos de jazidas minerais cada vez com teor mais baixo. Tá? Estabelecimento de padrões ambientais restritivos. A gente já falou isso. Houve uma progressiva restrição, né, da atividade mineradora a partir do meio ambiente. Maior conhecimento sobre o processo metabólico dos micro-organismos. Tá? Isso que é importante. E desenvolvimento de técnicas de manipulação genética, né? De engenharia genética. Então, em síntese, e depois eu vou repisar, como é que funciona isso? Em qualquer minério que existe aflorante, por mínimo teor que tenha, ele desenvolve naquela região uma colônia de micro-organismos que são afeitos àquele tipo de solo, àquele tipo de rocha. Ou seja, em tese, os micro-organismos estão se alimentando bioquimicamente daquele solo, daquela rocha. Ou seja, ele tem uma afeição, ou seja, ele é afeito a trabalhar ou processar bioquimicamente, entre outras coisas, aquele metal que está concentrado naquele local específico. Como é que se trabalha nisso? Então, se conhece que tem uma jazida de cobre, o bioquímico e o biólogo, eles vão fazer uma coleta dos micro-organismos que convivem ou que vivem naquele ambiente. E vão, no laboratório, identificar esses elementos, essas cepas, e trabalhar eles e verificar quais as que têm maior afinidade no trabalho bioquímico com aquele metal específico, que é o objeto da recuperação. Tá? Próximo. Quais são os fundamentos? Oxidação de sulfetos metálicos por bactérias acidofílicas, neutralização de cianetos e tiocianetos por bactérias cianofílicas, bioacumulação seletiva de metais por adsorção bioquímica por certas cepas de micro-organismos que são afeitos àquele tipo específico de metal ou de elemento que a gente tem a intenção de obter. Próximo. Oxidação de sulfetos metálicos, fundamentos. Você tem certas espécies acidofílicas, como Thiobacillus ferroxidans, pessoal da biologia que me permita errar o meu latim aqui, obtém energia para o seu metabolismo a partir da oxidação de sulfetos. Ele vive de oxidar sulfetos.
Ele precisa do sulfeto, e esse sulfeto é a comidinha dele. Tá? Mas o sulfeto ele vai comer e ele vai rejeitar ou vai acumular, seja no seu organismo ou secretar o metal, tá? Resultando na redução do enxofre e liberação dos metais na forma iônica, ferro, cobre, chumbo, zinco. A denominação desse processo é biolixiviação, biooxidação ou lixiviação bacteriana. Tá? Próximo. Os principais agentes biológicos são Thiobacillus ferrooxidans, Thioxidans, o Thiobacillus thioparus, o Sulfolobus, é isso? Sulfolobus, acidocadários, sei lá, eu sempre me atrapalho nisso. Próximo. Mas não importa, são os bichinhos simpáticos. Não estou apresentando aí o Thiobacillus, ele já está pronto para lavrar, mineirar, né? É uma bactéria na forma de bastonete, seu metabolismo é quimiolitotrófico, né? Ou seja, ele demanda esse material, entende? Para sobreviver, tá? Sua fonte de energia provém da oxidação dos compostos inorgânicos, como ferro, metabolismo primitivo, provavelmente foi o primeiro tipo de vida na Terra. Isso aí o pessoal da biologia já está puxando um pouco a sardinha deles, né? É utilizado na biohidrometallurgia, você pode imaginar num organismo tão pequeno, isso é uma brincadeira. Mas está aí o bichinho, tá? Próximo. Bom, então eu volto a dizer, houve um progresso muito grande, por exemplo, na Rússia, Ucrânia, Bulgária, desses processos biohidrometalúrgicos. Eu tive a oportunidade de falar e estar em contato, quando eu estava na Paula Bibi, com o pessoal que veio da Ucrânia e da Bulgária, particularmente a doutora Zoya Uber, e o outro professor, não me lembro, Rudolf, não esqueço o nome, e esses cidadãos tiveram fazendo um roadshow aqui no Brasil, na época, eu levei eles para a Copasa, para a Sabesp em São Paulo, para difundir a tecnologia que eles já tinham no tratamento de resíduos, lama nódica, etc. e tal, e inclusive na Vale do Rio Doce, quilômetro 14, o pessoal teve aí e houve um princípio de acordo, de cooperação na pesquisa nesse sentido, mas infelizmente logo depois a Vale do Rio Doce entrou em processo de privatização, isso foi abandonado, e agora, né, quase 20 anos depois, volta a questão com a Vale do Rio Doce encarando a questão de frente. O que eu posso dizer é o seguinte, é o futuro da mineração e da metalurgia, não tenho dúvida nenhuma. Se a gente quiser uma equação, vamos dizer, de pacificação entre todos os ambientes, né, sociais, né, ideológicos e tal, e um meio de produção de mineração, a gente tem que apostar firme na biohidrometalurgia. O problema é que você tem códigos de éticas, você tem um protocolo muito rígido no tratamento da engenharia genética e manipulação de cepas de micro-organismos, tem que realmente turbinar esses bichinhos, porque eles, naturalmente, eles vão levar milhares de anos para processar isso, e você tem que fazer com que esse processo seja industrializado. Já existe em vários países do mundo atividades industriais. No Chile, eu visitei há mais de 20 anos 2 minas que trabalham com biohidrolixiviação a nível industrial. Já tem minas de ouro, minas de zinco, minas de cobre, né, em vários países da Europa que trabalham com biohidrolixiviação. O que acontece? Qual é a vantagem? Primeiro, você está trabalhando com micro-organismos não patológicos. Segundo, você não está gerando efluente que seja agressivo ao meio ambiente. Entende? E, por outro lado, você está retirando e conseguindo extrair os metais, entende, de uma forma, de uma tecnologia mais limpa. Tá? Esse é que é o objetivo. Eu chamo a atenção para o processo BIOX. O processo BIOX, por incrível que pareça, a gente no Brasil não dá valor àquilo que a gente tem. Aqui em Minas Gerais, na mina de São Bento, foi o primeiro processo industrial que usou biolixiviação a nível industrial com sucesso mundial. São Bento foi, por muito tempo, benchmark mundial no processo de biolixiviação. Né? Mas não sei porquê, entende? Ninguém fala nisso. Talvez porque seja uma empresa, né, sul-africana, canadense, não seja brasileira, etc. e tal, mas eu acho que a gente tem que parar, né, de ter uma atitude que é uma atitude que eu chamo de atitude de subdesenvolvido.
entende? É nosso, a gente tem que valorizar, está na nossa terra, entende? A gente tem que fazer o que eu estou fazendo. O processo Biox foi implantado em meados da década de 80 no Brasil, tá? O tratamento de minério refratário de ouro na mina de São Bento era da Gencor, depois passou para o Eldorado Gold, outro está com a Anglo Blue Achante, tá? E está aqui, pertinho de vocês. Tá? Então, estou falando de uma novidade que não é novidade para Minas Gerais desde a década de 80. Incrível, né? A experiência é bem sucedida e foi por muito tempo benchmark na indústria mineral. Hoje já não é mais, porque já existem outras coisas que são mais evidentes, mais publicadas, etc. E tal. Próximo. Aplicações da indústria de biolixiviação. Nas operações industriais para obtenção de ouro, prata, cobre, urânio, e aí vai uma diversidade enorme, né? Quais são os países que já têm unidades industriais? Estados Unidos, Rússia, Brasil, Chile, Espanha, Canadá, África do Sul, Austrália e países do leste europeu, que eu já mencionei. Estudos adiantados para a recuperação de níquel, cobalto, cromo, titânio, manganês e vanádio. Tá em estágio piloto, mas já existe isso em estágio avançado. Próximo. A neutralização de cianetos e tiocianetos. Isso é outra coisa fantástica, né? Quer dizer, o processo tradicional de obtenção de ouro a partir dos minérios convencionais de ouro usando cianeto, que é algo absolutamente agressivo, né? É patológico, se o cara bobear, morre, entende? Então, os efluentes líquidos do tiocianeto e cianetos são o veneno da natureza, tá? E a única solução que existe para a neutralização disso é a utilização de biohidrometallurgia. A única solução efetiva para a remediação dos resíduos de mineração de ouro por cianetação em resíduos sólidos, líquidos ou polpas, entende? É usando pseudomonas fluorescentes. Isso aí, eu estou falando em passivo ambiental. Você tem dezenas de estoques, entende, de material que foi cianetado e que hoje está em tanques, ou então está exposto ao ar livre com alto conteúdo de tiocianetos e cianetos, entende? E esse contencioso ambiental, um dia vai ter que ser atacado, porque ele está lá. E a única forma que se conhece de atacar é por biolixiviação. Próximo. Os micro-organismos cianofílicos não são patogênicos, são adaptados a meios com alto conteúdo de metais pesados, adaptados a meios com elevada concentração de cianetos, 400 a 600 ppm, são resistentes a ambientes com pH de 9 a 10, e resistente à presença de compostos CNHs. Extremamente ácido. Ou seja, o bichinho é fogo. Próximo. Acumulação seletiva de metais, né? O fundamento é a absorção bioquímica seletiva de metais por cepas de micro-organismos na forma de colóides ou compostos insolúveis, a partir de soluções eletrolíticas, né? Tem vários agentes biológicos. Como é que funciona isso, né? Eu vi, inclusive, filmes e tive a oportunidade na Ucrânia ver o pessoal fazer. É uma coisa fantástica. Você usa cepas específicas que trabalham, por exemplo, a absorção de urânio. Essa cepa ela é multiplicada a partir de um autoclave, onde você tem, né, um meio, né, de cultura que multiplica, né, exponencialmente essa cepa. Quando ele chega numa densidade adequada, isso é solubilizado em água e é aspergido sobre o material granulado em superfície. E esse material é recuperado, entende, num tanque. Ele circula, isso é água de circulação. Ele entra em circulação, né, fechada. Ele vai para o tanque e volta, e até o momento em que o controle biológico no tanque mostra que houve a saturação do metal na cepa coletora, que eles chamam, né? Quando essa cepa, então, está saturada, ela é recuperada do tanque, e aí, desculpe, ele vai morrer, né? Vão jogar tudo isso no forno, né? Vão calcinar o bichinho, né? A matéria orgânica, né, evolada, e resida o quê? Resida um metal que é recuperado, né? Esse é o processo. Então você regenera isso através de uma matriz, né? E essa matriz, ela tem um meio de cultura que é conhecido, e ele denominado. É claro que tudo isso passa por um processo de aprimoramento genético, onde entra engenharia genética, tá? E aí é que entra a questão do protocolo de segurança biológica, né, que no Brasil é muito rígido, né? Por exemplo, a gente que iria começar a fazer um processo desse, nós fomos barrados porque o pessoal da Ucrânia e da Bulgária foram impedidos de trazer ou importar cepas, né?
porque teria que passar por um processo longo de certificação, de liberação do Ministério, etc. e tal, que impediu que a gente entrasse nesse processo na velocidade que a gente queria na época. Próximo. Ridículo isso. Roteiro para produção das matrizes, né? Seleção das espécies em áreas ricas em metais, você vai buscar ele na origem, mutações genéticas controladas, caracterização de propriedades metalofílicas, seleção dos meios de cultura, formulação de bioreatores, otimização de processo biológico natural, com ativação elétrica das soluções e adaptação às condições adversas, aí entra a engenharia genética. Próximo. A realidade perspectiva do projeto é competitiva economicamente, está provado, apresenta muitas vantagens ambientais, tendência de assumir grande importância na indústria mineral, demanda por especialistas e pesquisadores de diversos campos, biologia, bioquímica, metalurgia e assim por diante. Ou seja, uma atividade absolutamente multidisciplinar e integrada. Próximo. Fim. É isso aí. Tá bom? Obrigado.